gente volta agora para poder concluir a unidade, né, para começar a unidade e terminar a disciplina, que a gente vai falar sobre a aquisição do português como segunda língua e as línguas envolvidas nesse processo, tá? Então, bora lá. Das falhas que acontecem muito nesse processo de aquisição da língua portuguesa, a gente vê muito que os alunos eles são expostos a palavras e a frases, que é uma coisa que não surte efeito, porque como ele não conhece a língua portuguesa, não adianta você expor ele a frase sem ele saber a estrutura, qual é a estrutura, qual é o significado das palavras, o contexto, né? Fazer o uso de cópias, ditados, exercícios de repetição, substituição de elementos da frase, trabalhar a memorização, isso também não funciona. Principalmente a questão do ditado de palavra. Por quê? O professor ouvinte, ele vai oralizar. Como que eu vou falar uma palavra, o surdo não ouve, vai escrever como? Né? Usar cópias. Eu vou dar uma cópia de um material para um aluno surdo e ele vai olhar e vai falar, o que eu vou fazer com isso? Substituição de elementos da frase. João foi para tal coisa, né, casa de Maria. João foi para onde? Para casa. Como que se escreve casa? Quais são as letras envolvidas? Como que é a separação silábica dessa palavra? Não adianta também trabalhar a memorização. Eu vou memorizar chave. C-H-A-V-E. Que palavra é essa? O que significa isso? Entende? Então, até coisas simples causam muito mais dificuldade. ênfase nas palavras individualmente, acarretando na compreensão do sentido literal. Adotar. Qual é o sentido de adotar? Eu adoto uma criança, eu adoto uma conduta. São contextos diferentes, mas é a mesma palavra. E aí? Então, eu vou usar o mesmo sinal, por exemplo, adotar e adotar. Sabe? Então, o sentido literal ele é um erro muito grande. Não por parte do aluno que está aprendendo, mas sim do professor que bota para o aluno para poder aprender palavra individual. Limitação na compreensão do texto. Não conheço, não vou saber. Eu não vou entender o texto. Como é que eu vou ler uma história difícil, de um texto denso, se eu não conheço a língua? Até uma história fácil também, não conhece. Alunos escrevem frases com palavras pesquisadas. Eu vou aqui colocar, vou aqui no dicionário, pesquiso essa palavra, coloco aqui. Pesquiso essa palavra, coloco aqui. Eu sei da palavra, mas não sei o significado. Quando eu junto tudo, vira uma salada de frutas muito azeda, que não dá nada certo e que ninguém suporta comer. Sabe? Então, não dá. Representação da leitura como algo difícil. Se eu não sei, eu não vou aprender, eu também não quero aprender, e já era. É um emaranhado de palavras. Não quero. Desinteresse. A pessoa larga, porque se eu não... Isso acontece com qualquer pessoa, em qualquer situação da vida. Se eu entendo que aquilo é algo difícil e não tem ninguém para me orientar, eu vou desinteressar completamente por aquilo. Né? Textos simplificados, vocabulário reduzido. O aluno surdo pode até escrever alguma coisa, mas ele vai escrever uma ou duas linhas, porque ele não sabe discorrer um texto grande. Porque eu não entendo português, como é que eu vou discorrer? O vocabulário, palavras, como que eu vou usar essa palavra sendo que eu não conheço, sabe? Então vai faltar alguma coisa nesse processo de aquisição. Pouca leitura, a língua não se ampliava e os alunos tinham muita dificuldade para ler. Isso é um relato de experiência, tá? Que eu tirei desse texto aí de Pereira 2011, que no final vai ter a referência, se vocês quiserem ler. E tinha muita dificuldade para ler, porque se eu não sei ler, como é que eu vou ter conhecimento daquilo? Às vezes você consegue ler aqui, pegar um texto e esmiuçar uma frase, uma palavra, sabe? Identificar elementos do texto e não o contexto como um todo. Decodificavam as palavras, mas não entendiam o que liam. Conheço a palavra frequentar, né? Uma palavra complexa, inclusive. Frequentar.
estar presente, armário. Mas aí eu leio e não entendo o que o armário faz ali naquele meio. Eu estou frequentando o quê? Onde? Qual lugar? Né? É comum que as pessoas surdas cheguem na escola com a forma de linguagem da família. Se o aluno surdo ele é filho de pais surdos, ele chega com a Libras. Se ele é filho de pais ouvintes, ele vai chegar com nenhuma língua. Às vezes tentando balbuciar alguma coisa, né, porque a família às vezes força ou então não ensina nada. Se a pessoa é ouvinte, não usa a língua de sinais, no caso da família. Sendo a pessoa surda, usa a língua de sinais, que foi o que eu acabei de falar. Né? No caso de surdos de famílias ouvintes, a língua portuguesa é inacessível. E a Libras é desconhecida pela família. Ou seja, o surdo que nasce na família ouvinte, o português vai ser uma coisa que não vai dar para ser aprendida. E muito menos a Libras, porque a família não conhece a Libras. Então ele não tem nenhuma das duas coisas, nem Libras nem português. Aí existe um muro gigante para a gente poder ir derrubando ele para entender. Libras, língua de entrada, língua de instrução, primeira língua. Português, língua secundária, língua da modalidade escrita. O que se deve fazer nesse caso da aquisição do português como segunda língua? O professor deve trabalhar um texto inicialmente em Libras. Eu vou contar a história da Chapeuzinho Vermelho. Eu vou contar a história da Branca de Neve. Eu vou contar a história do João Pé de Feijão, do Saci Pererê. Traduzir o texto ou parte dele em Libras, explicar e esclarecer aspectos sobre a construção do texto. Aquele texto é uma poesia, um poema, como que ele é organizado? Parágrafo, é um texto corrido assim inteiro, né? Explicação por contraste, que mostra as diferenças e semelhanças na Libras e na língua portuguesa. Né? O que isso significa, o que significa? Saci, né? A palavra mais o sinal mais a representação dele. O aluno vai observar as ideias expressas nas duas línguas. Eu vou sinalizar e vou escrever. Né? E vai fazer uma associação daquilo que precisa da imagem. Por isso que se fala da pedagogia visual. Como que eu vou falar do Saci Pererê sem mostrar o Saci? Aí eu faço o sinal do Saci. Tá, e cadê o Saci na história para poder entender por que é nesse sinal? Por conta de uma perna só. Aí eu preciso, e aí depois eu explico a palavra, S-A-C-I, né? E monto aquilo no texto. Expor os alunos a diferentes tipos de textos e gêneros, poesia, poema, cordel, carta, receita de bolo, que a gente vai ver uma receita mais na frente aqui. Explorar contos de fadas, histórias e outros tipos de textos que faz parte do universo infantil. Ler textos e mostrar a escrita. Adianta ainda que a criança não saiba ler, mas é necessário começar a familiarizar com a escrita. Exposição à rotina diária, calendário, pequenas produções com base em relatos e narrativas dos alunos surdos. Tá? Se eu vou chegar e falar o que eu acabei de dizer também do slide anterior, eu conto a história do Saci, eu mostro a imagem, o livrinho do Saci, quem é o Saci, quem é a Cuca, quem é fulano, né? os personagens. Só que aí eu também preciso escrever quem é o Saci. Como que é a palavra, como que se escreve o nome dele, qual é a estrutura, porque ele vai entender que Saci em Libras se soletra com essas letras aqui do alfabeto manual. Mas e no português? Aí ele vai ver a tipografia, né? Como que ela se organiza. Que a letra S, a letra A, C, I, em letra bastão, que é a letra de entrada da alfabetização da criança, né? Do aluno surdo. Exposição na rotina. Por exemplo, fulaninho, qual é a sua rotina de quando você acorda até a hora que você dorme?
Primeiro eu acordo, levanto, vou ao banheiro, tomo banho, escovo o dente, tomo café, visto roupa, né? Fazer todo um percurso de tudo que ele faz durante o dia até chegar na escola e quando ele volta da escola. E aí ele escrever também, né? Estimular a escrita, sinalizar e escrever. Calendário, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Esse sinal aqui se escreve com essa palavra. Entende? Aí tem um outro relato de experiência, que é de um trabalho que também está na referência, que ele fala o seguinte: foi produzido o texto de forma coletiva e lido silenciosamente, né, lido silenciosamente numa sala que tinha uma diversidade de alunos. O professor propõe a elaboração de uma escrita sozinha ou em dupla. As crianças interpretam em libras o que escreveram. O professor escreve em português o que as crianças interpretaram. A atividade permite a criança experimentar a construção do texto de diferentes gêneros nas duas línguas. E o professor tem a oportunidade de explicar as diferentes semelhanças. Se eu coloco lá o aluno para escrever, junto com os outros colegas, um texto, sei lá, uma receita de bolo. Fulaninho vai escrever 2 ovos, um copo com açúcar, leite, margarina, o óleo, trigo, fermento, coloca na forma, assa chocolate, enfim, coloca os elementos de um bolo. E aí eu vou sinalizar. Como que eu vou sinalizar, né, a receita do bolo? Então, mas isso é um processo, né, que não é... Primeiro dia de aula eu vou ter resultado. Obviamente que não, isso não acontece nem com as crianças ouvintes, certo? Aí, por exemplo, aqui, ó, a receita do bolo, perdão, de um brigadeiro, tá? Aí tem doce de chocolate, alimento diversos, leite moça, despejar doce, isso aí está mostrando sinal e palavra, 1 colher de margarina, né? Margarina, colher, 1 chocolate pó, 2 fazer. Despejar o leite moça na manteiga, misturar o chocolate, ligar o fogo e ir misturando, mexendo. Quando tiver, ele vai estar bem liguento, mais ou menos 10 minutos, pegar um prato, passar margarina e esperar esfriar. E depois enrolar. Pronto, essa é uma atividade, que é sinalizar uma receita. Aí o que vai fazer com isso? Vai pegar, dá para o aluno o seguinte: passe a receita sinalizada para o português, observando os ingredientes e o modo de fazer. Retire do quadro as medidas para os ingredientes. Teve copo? Não. Teve colher? Teve. Teve xícara? Não. Teve litro? Não. Pitada? Não. Lata? Sim. Quilo? Não. Grama? Não. Quais foram os ingredientes? Leite moça, chocolate em pó, margarina. Escrever. Segundo exemplo, retire do quadro as formas verbais e descreva o modo de fazer. Observe que as 2 formas do verbo podem ser usadas, mas você deve escolher uma delas e usá-las em toda a receita. Levar, misturar, despejar, esperar, enrolar. Aí você tem que fazer a ligação. Levar, leve. Misturar, misture. Despejar, despeje. Esperar, espere. Enrolar, enrole. Né? Isso já é uma mudança do verbo, certo? Aí aqui, gente, as nossas referências. Dentro aqui nessa última referência aqui, ó, letras.ufmg, isso daí é um livro, é porque eu não consegui colocar a referência inteira.
Isso é um livro que fala sobre o ensino de língua portuguesa para pessoa surda, né? Um livro da UFMG. É um livro interessantíssimo, tá? E aí vocês podem buscar nessas referências aí, ler esse material que vai falar sobre a parte prática, pedagógica do ensino de língua portuguesa como segunda língua, né? E as línguas envolvidas, que no caso é o português escrito e a Libras, tá bom? Então, a gente se encontra na nossa aula síncrona, para a gente poder esclarecer mais sobre esse assunto, para tirar dúvidas, para falar sobre a parte prática, né? E explorar o que a gente tem de melhor desse conteúdo, tá bom? Um abraço, fique bem, um prazer estar com vocês, um prazer compartilhar essa disciplina. Tchau, tchau.